Queria aproveitar meu pastor aqui para que eu fale, como eu falei de manhã também, né? Estar aqui na frente, pegando no microfone, trazendo uma palavra, é um desafio muito grande para mim. E o Senhor tem me trago cura nisso. E através da vida do pastor, da pastora Mariette, o amor que eles demonstram pela minha casa, pela minha família, a gente é muito agradecido. A gente não tem como eu não honrar o Senhor, a sua casa, a sua família, porque a gente é muito grato mesmo por isso. Amém, pastor? Obrigada. Amém. E boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? É um desafio, né? Como eu falei, estar aqui trazendo a palavra é uma responsabilidade muito grande. A gente, quantas e quantas vezes eu saí de casa querendo ir para o culto, desesperadamente ansiando ir para o culto, para receber uma palavra, para ser fortalecida, para ser cheia. Então a gente sabe que as pessoas que estão aqui, elas têm uma responsabilidade muito grande. E não tive como fugir mais. O Senhor me chamou e já tem alguns meses que eu tenho falado: Senhor, não vou dizer não, eis-me aqui. Não vou dizer não, eis-me aqui. E eu quero encorajar você. Eu não sei se Deus tem tocado no seu coração também, para que você se posicione, para que você pare de levantar desculpas, para estar cumprindo a vontade dele, para estar realizando aquilo que Deus te chamou para realizar nessa geração. Então, assim como eu, uma mulher improvável, eu sou improvável de estar aqui. Não sou merecedora, nenhum de nós somos. Mas, a partir do momento que o Senhor nos chama, nós decidimos, e eu decidi, dizer sim para o Senhor, parar de dizer não e parar de dar desculpas. Então que o Espírito Santo também fale ao seu coração, pare de dar desculpas e se posicione, amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Respira fundo aí no seu lugar. Eu queria que você começasse a orar agora, baixinho aí no seu lugar. Fale para o Espírito Santo agora, o que você veio buscar aqui? O que o Senhor precisa te entregar hoje? O que você veio buscar? Toda vez que nós saímos de casa, que nós pegamos o carro, pegamos a condução para vir até a igreja, nós estamos em busca de algo. O que é esse algo que te trouxe até aqui nessa noite? Começa a orar agora, fala com o Senhor. Ele deseja te ouvir. Assim como Jesus, quando ele ia operar milagres aos doentes, aos enfermos, aos que tinham deficiências físicas, ele perguntava: o que queres que eu te faça? Mas será que não é óbvio, Jesus? Será que você não está vendo a minha dor? Será que não é óbvio? Mas o Senhor quer ouvir da sua boca o que você precisa dele hoje. O que você precisa que ele te entregue hoje. Pai, nós queremos colocar cada coração aqui agora. Nós queremos colocar, Senhor Deus, as nossas necessidades. Aquilo que o Senhor sabe, Pai. Sabe aquilo que nós estamos passando. Que o Senhor possa vir trazendo, Deus, uma palavra. Que o Senhor possa vir ao nosso encontro nessa noite, nos fortalecendo, enchendo o nosso coração de fé, enchendo o nosso coração de esperança. Em nome de Jesus, nós colocamos cada oração aqui feita agora. Vem enchendo, Pai, vem enchendo os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Queridos,
Nós estamos nas últimas semanas falando sobre o Espírito Santo, né? E o Senhor tem nos ensinado tanto nesses últimos dias. Quem tem aprendido muito sobre a pessoa do Espírito Santo? Nós temos visto as características, né, de quem Ele é. Nós temos aprendido a entender o que nós precisamos fazer para andar em comunhão com Ele. Nós temos entendido como Ele se relaciona com a gente. E hoje, talvez o que eu vou falar aqui seja até algo que a gente já ouviu em outras ministrações, mas eu entendo que o Senhor quer trazer amadurecimento para a igreja. Eu entendo que o Senhor quer nos amadurecer nessa área. O Senhor não quer mais que nós sejamos inconstantes. O Senhor deseja que a gente, todos os dias, busque mais da presença dEle. E a presença de Deus, ela não pode ser entregue para nós de uma vez só. Porque o nosso corpo físico não aguenta. Você sabia disso? O nosso corpo físico não aguenta, não é mesmo, pastor? Então, eu entendo que à medida que você vai se achegando perto a Ele, se aproximando da presença dEle, Ele vai se revelando para você. E cada um de nós tem uma medida diferente. Cada um de nós tem uma conduta diferente. E se eu me entrego mais, e se eu busco mais, e se eu desejo mais, e se eu anseio mais, Ele vai entregar mais. Amém? Então, hoje eu queria ler com vocês um versículo, um trecho, né, uma história, que o Senhor falou comigo alguns dias atrás em um devocional que eu estava fazendo. Gostaria que você abrisse lá em 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Eu vou ler com vocês toda a história. Preste atenção, querido. Preste atenção que Deus tem algo maravilhoso para entregar para a sua vida hoje. Certo dia, Eliseu foi a Sunem e uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. E depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para comer. Em vista disso, ela disse ao marido: sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um pequeno quarto com paredes de tijolos no andar superior e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Fala comigo: uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Assim, sempre que ele nos visitar, terá onde ficar. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita. Ele a chamou e quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Quer que eu interceda em seu favor ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. Aleluia. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai, minha cabeça, ai, a minha cabeça. E o pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe. O menino ficou em seu colo até o meio-dia e morreu. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Depois chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo.
Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova, nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Então mandou selar a jumenta e disse ao servo: vamos partir, e só pare quando eu mandar. Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você, com seu marido e com o seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino, e orou ao Senhor. Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele e as mãos sobre as dele. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa de um lado para o outro. Depois subiu à cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. E o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Aleluia! Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. Ele assim o fez. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, prostrou-se aos seus pés, curvando-se até o chão, e em seguida pegou o seu filho e saiu. Quantos podem dizer glória a Deus por essa palavra? Aleluia. Queridos, esse texto não está por acaso na Bíblia. Essa é uma história que é muito rica em nos ensinar várias coisas. E a sunamita, ela não apenas ouviu o profeta. Nessa época, ela preparou o quarto para ele, né? Nessa época, era uma época onde o Espírito Santo de Deus não estava disponível para todos. A presença de Deus não era disponível para todos. Essa época era uma época onde, para você receber ali a presença de Deus, para você sentir a presença de Deus, ou você tinha que estar num ambiente próximo à arca, ou você recebia dos profetas. A presença de Deus só andava com os profetas. E a sunamita, quando recebeu esse homem em casa, esse servo de Deus em casa, Eliseu, para quem não se lembra, foi ali a segunda geração, o discípulo fiel de Elias. E Eliseu, ele recebeu uma porção dobrada sobre a vida dele. Ou seja, o que significa isso? Todos os milagres que Elias operou, Eliseu recebeu ali de Elias, que ele iria realizar o dobro daquilo que Elias fez. Então Eliseu era um homem segundo o coração de Deus, era um profeta enviado ali. E quando ele passava, por onde ele passava, a presença de Deus estava com ele. E eu creio que quando a sunamita recebeu esse homem dentro da casa dela, ela era abençoada. Ela era ministrada, a família dela era ministrada, a presença de Deus estava lá através daquele homem. Quantos de nós já fomos abençoados pelas vidas dos nossos pastores? Amém? E
Não sei se você já teve vontade de fazer um quartinho para o seu pastor na sua casa. Mas essa mulher, ela entendeu que a presença de Deus estava sobre aquele homem. E ela queria, ela desejava, ela ansiava ter mais isso. Ela não queria que ele só passasse lá, só se alimentasse e já fosse embora. Não, ela queria que ele dormisse lá, que a presença dele permanecesse lá. Então ela falou, eu vou construir um quarto, eu preciso desse homem, eu preciso da presença de Deus que esse homem carrega. Aqui na minha casa, na minha família, eu tenho sido tão abençoada por ele. Mas entenda o contexto. Durante esse reinado, durante o reinado de Jorão, que era essa época, foi um período marcado por influência forte do culto de Baal. Era um povo espiritualmente frio. Havia perseguição e desprezo pelos profetas. Israel estava sofrendo militarmente e espiritualmente. Por isso o papel do profeta era essencial. Ele representava a voz de Deus num ambiente totalmente hostil, a fé verdadeira. Eliseu era viajante, percorria cidades, discipulando, levando a presença de Deus, levando ensino. Ele era o pastor, profeta do povo daquela geração. Era uma referência espiritual num tempo sem sacerdotes fiéis. Era o porta-voz da palavra num período de escuridão espiritual. As pessoas, como sunamita, reconheciam nele a presença do Deus viva. E ela diz, vejo que este homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Ela reconhecia que Eliseu carregava a presença. Ela queria abrir um espaço dentro da casa dela. Em um tempo de idolatria, ela decide acolher o que é santo. Querido, acho que os tempos só mudaram de data, mas o mundo continua sendo mundo. Idólatra, longe de Deus. Pessoas que não têm temor àquilo que fazem, a conduta, as decisões, o dia a dia da vida delas. Mas nós temos uma diferença hoje. A diferença é que nós temos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus disponível para nós. Amém? O Espírito Santo está disponível para nós e nós não precisamos do profeta. Porque Deus, ele liberou, através de Jesus, o véu se rasgou e ele liberou a presença, o acesso direto a ele, ao Pai. Você tem acesso direto ao Pai? Fala assim, eu tenho acesso direto ao Pai. Mas o que nós temos aprendido nessas últimas semanas é que nós não buscamos ao Pai como nós deveríamos. Nós não zelamos pela presença do Pai como nós deveríamos. Sunamita, ela construiu um quarto. Ela separou um quarto. E nesse quarto, ela colocou 4 elementos. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma candeia, a lamparina. E eu quero falar com vocês o significado que o Senhor me deu sobre cada um desses objetos. Eles não estão lá por acaso. Existe algo que o Senhor quer nos ensinar hoje, a poder aprender a entender como a presença de Deus se manifesta nas nossas vidas. O Senhor não quer que você sinta a presença de Deus somente no culto de domingo, somente no congresso. O Senhor quer conviver e andar contigo todos os dias. Quantos desejam isso? Amém? Mas não é fácil. Não é fácil ser constante no devocional. Não é fácil ser como que eu posso dizer? Inconformado. Às vezes nós deixamos a rotina do dia a dia e deixando para depois o nosso devocional, o nosso momento com Ele. Mas o Senhor não deseja isso. O Senhor quer estar com você todos os dias. O Senhor deseja ministrar o seu coração todos os dias. Mas para isso nós precisamos nos posicionar. O Espírito Santo, quando Ele começa a agir
na minha vida, na sua vida, Ele pede posicionamento. E o Senhor tem nos ensinado, o Senhor quer nos ensinar isso hoje. E tem nos ensinado nas últimas semanas que nós precisamos nos posicionar. Amém? E o primeiro item que eu quero falar com vocês é a cama. Ela colocou uma cama para o profeta dormir, para o profeta não ir embora logo depois que comesse. Sabe quando a gente vai visitar alguém e a gente come e já vai embora? Faz igual, como é que o pessoal fala? Cachorro magro? Come e já vai embora? Talvez o profeta fazia isso, ele comia e já partia. Ela não queria, ela queria a presença dele, porque ela sabia o que ele carregava. E o Senhor quer que nós desejamos essa presença, assim como essa mulher. E ela colocou lá uma cama para que não fosse um lugar de passagem, mas um lugar de permanência. O Senhor quer que você construa um lugar de permanência. E a cama fala sobre descanso, sobre intimidade. Lá em Mateus fala: vinde a mim e eu vos aliviarei. Em Salmos, aquele que habita no esconderijo. A cama é o descanso da alma. É o lugar de intimidade, de restauração, de rendição. Não é um lugar público, é um lugar secreto. A cama fala do espaço onde só Deus entra, onde Ele te lê, te cura, te restaura. Assim também o Espírito Santo restaura as áreas emocionais que ninguém vê. Talvez você está aqui cumprimentando os irmãos com um sorriso no rosto, mas só você sabe a luta que você carrega. Só você sabe a dificuldade que você passa no seu casamento, ou nas suas emoções. Os altos e baixos que você vive, os altos e baixos que você vive. Querido, o Senhor quer te trazer restauração completa, mas você tem que parar de só ir à presença dEle de vez em quando. O Senhor quer que você construa um quarto para que Ele faça o sobrenatural da sua vida. Você precisa buscar como o sobrenatural. Precisa buscar o sobrenatural, amém? A cama é o lugar onde a gente se entrega, onde a gente abaixa a nossa defesa. A cama simboliza abrir o coração para o Espírito Santo sem máscaras. Ele te conhece, quem você é por inteiro. Você não precisa fingir quem você é para Ele, porque Ele te conhece. Ele sabe o que você passa. Ele sabe as suas dores, Ele sabe as suas dificuldades. E nesse momento é onde eu me rasgo por inteiro. É onde eu realmente sou sincera e eu falo tudo. Amém? O Espírito Santo, ele não se revela no tumulto das nossas emoções, da nossa alma, mas ele se revela no descanso, quando a gente entrega, quando a gente fala: Senhor, eu dependo totalmente de Ti, eu dependo totalmente da Tua presença, eu não sou nada sem Ti, eu não sou nada sem Ti, eu me rendo, eu não quero mais estar no controle, eu quero entregar o controle a Ti. É nesse momento que nós mostramos para Deus, para o Espírito Santo, que nós confiamos e eu deixo Ele nos tratar, eu deixo Ele me tratar naquilo que eu preciso. O segundo elemento é a mesa. Querido, o que significa a mesa? A mesa é um lugar de comunhão, é um lugar de palavra e de sustento. Quando eu sento à mesa com a minha família, eu estou ali olhando nos olhos. Eu estou ali entendendo o que está acontecendo e quantas conversas lá do íntimo surgem na mesa. Eu não sei se você já teve essa experiência de você sentar à mesa com a sua família e talvez ouvir dos seus filhos aquela conversa genuína que saiu lá do íntimo dele. E é onde você traz ensinamento, é onde você traz alinhamento. Querido, a mesa é o lugar de comunhão e conversa. É o lugar de revelação da palavra. É o lugar onde nós recebemos o sustento espiritual. E é o lugar de propósito. No quarto, o Senhor fala sobre a conversa com o Espírito Santo.
Mas na mesa é o que o Espírito Santo quer falar conosco. É o que Ele quer alinhar comigo. Então existe um momento onde você vai se entregar, você vai colocar suas dores, você vai colocar o seu coração, você vai colocar a sua angústia. Mas existe um momento onde você precisa se calar e ouvir a voz do Espírito Santo. Onde você precisa receber aquilo que Ele quer te entregar. Onde você precisa receber o alinhamento. Quantas vezes eu ouvi nos últimos meses coisas que o Espírito Santo queria que eu parasse de fazer. Mas o que também Ele queria que eu fizesse. Então é um lugar de alinhamento. Chega de desobedecer, chega de falar, não tem nada a ver essa vozinha que está falando comigo. O Espírito Santo quer o seu coração para que ele flua através da sua vida. E você precisa estar no lugar certo para poder ouvir o direcionamento certo. Amém? Você tem uma mesa para o Espírito Santo ou está correndo demais para sentar com Ele? Para poder ouvir o que Ele tem a dizer. Você consegue separar um período do seu dia para poder ouvi-lo? Porque é lá na mesa que Ele vai te alimentar, te revelar e te trazer a cura. Não há vida espiritual saudável sem mesa, sem comunhão com Ele, sem relacionamento com Ele. O terceiro elemento é a cadeira. A cadeira fala sobre autoridade, sobre ensino, sobre governo. Lá em João fala que Ele vos ensinará todas as coisas. Querido, a cadeira fala sobre autoridade, sobre ensino, sobre um lugar de permanência, sobre entrega da direção. Eu entrego a Ti, Senhor. Eu não estou no controle, é o Senhor quem está no controle. Talvez você já colocou suas emoções diante de Deus, já clamou para Ele. Talvez você até ouviu o que precisa ser feito. Mas você ainda não entregou o lugar de autoridade para Ele. A cadeira é o lugar de autoridade. A cadeira fala sobre, ei, você não está no controle, sou eu. Sou eu que sento aqui. Sou eu que sento aqui e falo aquilo que você precisa fazer e direciono o que você precisa fazer. A cadeira simboliza que eu estou deixando, Senhor, Espírito Santo, você governa a minha vida, não sou eu. A cadeira é entregar ao Espírito Santo o direito de te formar. Senhor, eu realmente preciso da tua transformação, eu realmente preciso da sua cura. Quem se assenta não está de passagem. É você dizer, eu não sento nesse trono, Senhor, esse trono é seu, não é meu. A cadeira é o governo do Espírito Santo sobre decisões, sobre hábitos e sobre caminhos. De nada adianta você ouvir se você não entregar a autoridade e não obedecê-lo. De nada adianta você ouvir a presença, a palavra, a direção dele e você não obedecer. E para finalizar a parte dos elementos, ele fala sobre a candeia. A lamparina fala sobre luz, sobre discernimento, sobre presença contínua. Lá em Salmos fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Em 1 Tessalonicenses, não apagueis o Espírito. A candeia fala sobre revelação e direção. A candeia ilumina o ambiente. Era uma visão, era clareza. O Espírito Santo traz luz aonde havia confusão. Talvez você está perdido nos seus pensamentos, mas o Espírito Santo quer a candeia no seu quarto, para que Ele possa trazer clareza, direcionamento. Amém? A candeia é a presença que nunca se apaga.
Lá no Antigo Testamento, o fogo deveria sempre manter aceso. Só que para manter aquela lamparina acesa, o que precisa? Precisava do óleo, do azeite. E como você está com esse óleo, com esse azeite? Você está atento, vigilante? Você está preocupado com as suas condutas, com aquilo que sai da sua boca? Você está preocupado em deixar o azeite sempre aceso ali? Você está atento? Se você piscar e o óleo acabar, o fogo se apaga. E se o fogo se apaga, eu não tenho luz, eu não tenho clareza. E as coisas começam a se atropelar na minha vida. Então eu preciso ser inconformado. Eu preciso falar: Senhor, aonde está faltando azeite? Eu preciso colocar azeite nessa área da minha vida. Eu preciso colocar azeite nessa outra área da minha vida. Me mostra, Senhor, me revela onde está faltando. Eu quero ser vigilante, eu não quero ser negligente com aquilo que o Senhor tem entregue nas minhas mãos. Aonde falta o azeite? Aonde está faltando o azeite na sua vida, querido? Aonde está faltando o azeite? Aonde está faltando o fogo do Espírito Santo? Para haver o avivamento, precisa de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender para que o fogo de Deus venha sobre nós, para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Querido, o nosso coração, ele precisa ser como uma brasa que sempre está pegando fogo. Mas o diabo tem conseguido transformar o coração do cristão em pedras. Pedras frias, geladas. E não é isso que o Espírito Santo quer para você, para nós, para a igreja dele. O Espírito Santo quer o avivamento, o Espírito Santo quer cura, o Espírito Santo quer milagre, mas ele precisa de um posicionamento, ele precisa de uma igreja posicionada, ele precisa de uma igreja que está inconformada em não deixar faltar o azeite, ele precisa de uma igreja com o coração em brasas. O seu coração precisa estar em brasas todos os dias. O seu coração precisa estar queimando pela presença dele todos os dias. E nós precisamos nos arrepender por todas as vezes que nós ignoramos a voz do Espírito Santo. Querido, pecado não é só roubar, matar, aquilo que a lei condena. Não é só isso. O Espírito Santo tem falado muito forte comigo que o pecado é tudo aquilo que me afasta da presença dele. É todas as decisões e escolhas que eu tomo na minha vida que me afastam da presença dele. Eu estou pecando contra o Espírito. Eu não estou cumprindo aquilo que ele me chamou. Eu não estou realizando aquilo que ele me chamou para cumprir, para realizar. Eu estava em pecado quando eu estava fugindo de estar aqui diante dele, de estar trazendo a palavra que ele pedia para eu estar. Mas eu decidi me posicionar, eu decidi manter a lamparina acesa, eu decidi estar sempre colocando óleo, porque a santidade é isso, querido. A santidade é nós estarmos continuamente buscando o óleo. É nós estarmos se arrependendo, porque nós vamos continuar falhando. Mas eu estou atento, de olhos abertos e de ouvidos abertos àquilo que o Espírito Santo está direcionando a minha vida. E o Senhor está te dizendo hoje: chega de corações frios, de corações gelados, distante da minha presença. Ele quer o seu coração em brasas, Ele quer o seu coração ardendo pela presença dEle. Porque quando o seu coração estiver em brasas, querido,
A sua família vai ser curada. O seu trabalho, você vai ser usado no seu trabalho. Você vai ser usado na sua faculdade. Você vai ser usado aonde você estiver. Mas o seu lar vai ser o primeiro lugar onde você vai ser usado. Nós não somos pecadores tentando ser santos. Nós somos santos lutando contra o pecado. A santidade não é a ausência do erro, mas é a presença de arrependimento. Do que você precisa se arrepender hoje? O Espírito Santo é quem produz em nós o caráter de Cristo, conforme nos rendemos a Ele. O Espírito Santo é a candeia. Ele não apenas ilumina o caminho, Ele ilumina você, querido. Ele mostra aonde precisa curar, aonde precisa tratar e aonde precisa avançar, decidir. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, Ele pede posicionamento, Ele pede uma ação. E essa ação não vai parar só em você. Essa ação não limita em você. Essa ação é para que você também reflita sobre outras pessoas. Ele não limita só em você. Essas outras pessoas começam em casa, na sua própria casa, com a sua família. Mas o Espírito Santo, para alguns de vocês, vai ultrapassar essa barreira da sua casa e da sua família. Eu estou falando aqui, talvez o seu coração já está começando a queimar. Realmente, Espírito Santo, eu preciso. Eu preciso ultrapassar essa barreira. Eu preciso ir além. Começa na minha casa, com o meu quarto. Com a cama, com a mesa, com a cadeira, com a lamparina. Mas não pode ficar só aqui. Aqui eu me encho. Eu me esvazio. Aliás, aqui eu me encho. Aqui eu me encho, porque depois eu vou sair e eu vou me esvaziar, derramando sobre a vida de outras pessoas. O quarto é onde eu me encho da presença dEle. Entrego as minhas dores, entrego as minhas dificuldades, as minhas limitações, porque eu vou sair desse quarto e eu vou posicionar, e eu vou agir, e eu vou fazer. Amém? Querido, olha que incrível, a partir do versículo 11 ali. Vamos ler esse pedacinho novamente. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. E ele mandou seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou. E quando esta veio, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: você teve todo este trabalho por nossa causa. O que podemos fazer por você? Eu imagino Deus lá no céu, movimentando com seus anjos, quando você estiver com seu quarto, quando você estiver alinhado com a presença dEle, quando você estiver cumprindo aquilo que Ele ordenou a você. Eu imagino Deus dando ordem aos anjos: Gabriel, vai lá e entrega aquela bênção. Vai lá e entrega aquele milagre para o meu servo. Gabriel, entrega aquele milagre para Adri. Vai lá e entrega aquele milagre para o Mateus. Entrega para Miriam, entrega aquele milagre. Porque o meu servo está ali. Olha o quanto ele tem feito por mim. Olha o quanto ele está sendo fiel a mim. Eu não posso deixar de abençoá-lo. Olha como ele está posicionado. Olha como ele está ali arrependido. Como ele está andando diariamente com a minha presença. Pode continuar. E aí, Eliseu continua: quer que eu interceda em seu favor ao rei, ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem, vivendo no meio da minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? Ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la. Geazi a chamou e ela veio até a porta. E ele disse: por volta desta época,
no ano que vem você estará com um filho nos braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. E como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, naquela mesma época, deu à luz a um filho. O Senhor está ansioso para dar ordem aos seus anjos para agir em seu favor. Queridos, ela não precisou falar, ela não precisou pedir. Ela falou: eu estou bem, vivendo aqui no meio do meu povo. Você não precisa pedir o seu milagre. Quando você se posicionar com o seu quarto, com a sua lamparina, o Senhor vai dar ordem aos seus anjos para o milagre vir sobre a sua vida. Para a cura vir sobre a sua vida. Para o milagre financeiro vir sobre a sua vida. Para aquela cura que você tanto clama ao Senhor vir sobre a sua vida. Você não vai precisar clamar, porque o Senhor vai estar vendo o seu esforço e o seu posicionamento, amém? E ali no versículo 18, nós aprendemos algo valioso também com a postura dessa mulher. Depois que ela recebeu o milagre, o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai, que estava com os ceifeiros. E de repente ele começou a chamar o pai, gritando: ai minha cabeça, ai minha cabeça. O pai disse a um servo: leve-o para a mãe dele. O servo o pegou e o levou à mãe, e o menino ficou no seu colo até meio-dia e morreu. Queridos, eu fico imaginando essa mãe com o menino no colo. Pelo que eu entendo, ele ficou o período da manhã inteiro, porque quando eles iam ceifar, eles iam de madrugada, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã. E a Bíblia fala, era meio-dia quando ele morreu. E eu imagino ela com ele aqui, deitado no colo, e passando um filme na cabeça dela. Esse menino é o meu milagre. Esse menino é o meu milagre. E a dor que ela estava sentindo, o desespero. Mas olha o que ela faz. Ela subiu ao quarto do homem de Deus, deitou o menino na cama, saiu e fechou a porta. Ela foi lá no quarto que ela preparou para Eliseu. E ela colocou ele na cama onde Eliseu dormia, não onde o profeta dormia. E fechou a porta. E depois ela chamou o marido e disse: preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto logo. Ele perguntou: mas por que você vai encontrá-lo hoje? Não é festa da lua nova, nem sábado. Não se preocupe, respondeu ela. Meu Deus, como assim não se preocupe? O único filho dessa mulher, que ela passou mais da metade da vida, talvez desejando ter esse filho, acabou de morrer. E ela não se desesperou. Ela agiu com fé. Porque ela cria que a presença que aquele profeta carregava iria resolver essa situação. Ela não duvidou no coração dela. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao seu servo: vamos partir, e só pare quando eu mandar. Assim partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Quando ele a viu à distância, disse a Geazi, o seu servo: olhe, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: está tudo bem com você? Com seu marido? Com seu filho? E ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Como que está tudo bem? Sabe o que Deus falou comigo, querido? Que às vezes nós nos abrimos as nossas dificuldades com as pessoas erradas. Ou muitas vezes nós nem nos abrimos. Você não vai vencer sozinho.
Você precisa saber com quem você abre a sua luta. Você precisa saber qual é o profeta que está na sua vida, que vai te dar a palavra. Ou talvez nós passamos tempo demais ali reclamando, questionando. Ah, mas isso não aconteceu ainda. Ai, mas o Senhor já me entregou a palavra, mas ainda não aconteceu. E eu estou ali murmurando, e eu estou reclamando. Querido, essa mulher, olha a atitude que ela teve. Uma postura de fé. E eu creio que em nenhum momento no coração dela ela duvidou daquilo que o profeta poderia realizar, do milagre. Ao encontrar o homem de Deus no monte, agarrou os pés dele. E Geazi veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa em paz. Ela está muito angustiada, mas o Senhor escondeu de mim a razão da sua angústia e nada me revelou. Então a mulher disse: acaso eu te pedi um filho, meu Senhor? Não te disse para não me dar falsas esperanças? Eliseu disse a Geazi: põe a capa por dentro do cinto, pegue o meu cajado e corra. Se você encontrar alguém, não o cumprimente. Se alguém o cumprimentar, não responda. Quando lá chegar, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como tu vives, se ficares, eu não te deixarei. Então Eliseu foi com ela. Ela se posicionou. Ela falou: daqui eu não saio se você não for comigo. E às vezes você orou 1, 2, 3 vezes pelo seu milagre e já desistiu. O Senhor fala para você hoje se posicionar. Amém? O Senhor quer o seu posicionamento. Não desista. Não desista. Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não despertou. Quando Eliseu chegou à casa, lá estava o menino morto, estendido na cama onde ele dormia. Ele entrou, fechou a porta, ficando só ele e o menino. E ele fez o quê? Orou ao Senhor. Orou ao Senhor. Um profeta que realizou o dobro, estava realizando o dobro de milagres de Elias. Ele reconhecia que não era ele que ia operar o milagre, era o Senhor. E nós precisamos entender e reconhecer que é o Senhor que opera o milagre na nossa vida, amém? Depois subiu na cama e deitou-se sobre o menino, pondo a boca sobre a dele, os olhos sobre os dele e as mãos sobre as dele. Eu imagino que ele deitou assim, ó, em cima do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino ia se aquecendo. Então Eliseu se levantou e se pôs a andar pela casa, de um lado para o outro. Depois subiu a cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele. Querido, ele estava inquieto. Eliseu estava inquieto. Ele estava inconformado. Ele não aceitava aquela situação. E o Senhor está falando para você: não aceite esse coração gelado. Não aceite a falta da presença do Senhor na sua vida. Não aceite viver uma vida comum. Mas você precisa estar inconformado. O Senhor só consegue agir com corações inconformados. O Senhor só consegue derramar o milagre da presença dEle quando o nosso coração está inconformado. E o milagre veio, queridos. O menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e lhe disse: chame a sunamita. E ele assim o fez. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu milagre. Pegue o seu milagre. O Senhor quer entregar um milagre para você nessa noite, mas Ele está pedindo para você: se posicione, se posicione. Não deixe o dia a dia engolir você.
Não deixe a sua rotina falar mais alto. Priorize o tempo de quarto. Priorize o tempo de quarto. O milagre estabeleceu na vida dessa mulher, porque antes ela estabeleceu aquele quarto. O quarto já estava lá quando ela recebeu o milagre do sonho primeiro. E o quarto estava lá quando o milagre do filho dela ter ressuscitado. O Senhor quer te entregar, quer resgatar os sonhos de alguns aqui hoje. Mas o Senhor também quer operar o milagre. O Senhor também quer operar o milagre na sua vida, nessa noite. Se coloque de pé no seu lugar. Quem tem um quarto preparado, tem maturidade espiritual para não se desesperar na hora da crise. Não se desespere. Ele está olhando para você. Mas você precisa se posicionar hoje. O Senhor te trouxe aqui porque você precisa se posicionar. O Senhor está falando com alguns hoje que precisa se arrepender de condutas que estão afastando a presença dEle da sua vida hoje. O que você tem feito que tem afastado a presença dEle? Querido, o mundo hoje, essa geração, a forma como o diabo está trabalhando é para corromper a sua consciência. É para não trazer clareza naquilo que você precisa fazer. É para vir aquela frase, não tem nada a ver. Tá tudo bem. Tá tudo bem eu só tomar umazinha aqui. Eu não vou nem embriagar. Tá tudo bem eu falar um palavrão aqui. Tá tudo bem eu assistir esse filme, essa série. Tá tudo bem eu me vestir dessa forma. Não tem nada a ver. É isso que o diabo quer. Ele quer relativizar a sua santidade. Ele quer relativizar que você continue desse jeito que você está agindo. Porque assim ele te mantém com o coração de pedra. Assim ele te mantém da mesma forma, com o coração em pedra. Mas eu creio. Eu creio que nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui, porque nós estaremos juntos. E um coração incendiado vai incendiar o outro coração. Um coração em brasas vai incendiar o outro coração. Você não vai ficar, você não vai sair daqui da mesma forma. Você não vai ficar um dia da sua semana sem desejar a presença de Deus. Você não vai ficar um dia da sua semana sem falar, Senhor, eu preciso ir para o meu quarto. Eu preciso estar aqui. Eu preciso estar diante da Tua presença. Eu preciso, Senhor, da Tua presença. Eu preciso, Senhor.